Cumprimentar os irmãos que ainda não cumprimentei, saudá-los com a graça, a paz de Cristo Jesus e convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Jeremias, capítulo 9, e leremos versículo 23 ao versículo 26, mas concentraremos a nossa meditação desta noite entre os versículos 23 e 24. Nós faremos a leitura dos 4 versículos de todo o texto, para que tenhamos uma ideia, um contexto um pouco maior. Livro do profeta Jeremias, capítulo 9, versículos 23 a 26. Diz assim a palavra de Deus: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todos os circuncidados, juntamente com os incircuncisos, ao Egito e a Judá e a Edom, e aos filhos de Amon e a Moabe, e a todos os que cortam os cabelos nas têmporas. Deixa eu ver se alguém tem aqui corte moicano. Diz que não pode cortar cabelo na têmpora, né? Tem muita gente que cortou o cabelo aqui do lado, raspou inclusive. Então, mas tudo bem. E habitam no deserto. Bom, então não habitam no deserto, então estão liberados. Porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Tem uma palavra que ela é muito comum para aqueles que trabalham com marketing, com redes sociais, que é storytelling. Vocês que trabalham nesta área de vendas, né, ou com redes, já devem ter em algum momento ouvido, usado, né, e trabalhado com esse conceito. Uma rápida busca vai dizer que é a técnica de contar histórias, de forma a transmitir uma mensagem, né, de uma maneira inesquecível, conectando-se com o público no nível emocional. Ou seja, é uma maneira de contar uma história e contá-la de tal modo que ela seja inesquecível, conectando-se com o público no nível emocional. E aí a gente pode se fazer uma pergunta, né, para começarmos a pensar um pouco sobre esse texto. Se você tivesse que contar uma história, tão somente uma única história, você tem que contar essa história de tal modo que você venha a criar essa conexão com quem está lhe ouvindo, uma conexão profunda, uma conexão emocional, e de tal modo que a pessoa nunca venha a esquecer essa história que você contou para ela. Uma história que marca, uma história inesquecível. E que seja a única oportunidade que você tem para contar essa história. Que história que você contaria? Que conquista você narraria? Que feito você faria questão de deixar registrado? Ou que foto você mostraria, né? Que imagem? Às vezes você busca aquela foto no fundo de uma gaveta e mostra ali um momento que está registrado, que você guarda, né, com uma paixão, você guarda com uma intensidade emocional muito grande e você compartilha. Ou vitórias, ou uma medalha, ou um marco, uma conquista, uma foto, um quadro de toda a família reunida, com filhos, netos e bisnetos. Ou seja, que história você contaria? O povo de
Israel, e mais especificamente aqui o povo de Judá, eles tinham histórias para contar. Eles tinham histórias e histórias marcantes. Quando Jeremias escreve, ele é um dos chamados profetas do exílio, aproximadamente 600 anos antes de Cristo. Jeremias, ele está em Jerusalém, Daniel já está na Babilônia e Ezequiel também. Nabucodonosor já havia cercado Jerusalém, já havia levado um grupo e o cerco se mantinha para uma conquista completa e definitiva. Daniel, ele está no templo, no palácio de Nabucodonosor, na Babilônia. Ezequiel, ele não está no palácio, ele está ali entre camponeses, ele está ali entre exilados. E Jeremias, ele fica. Então, você tem 3 profetas ali, cada um vivendo um contexto. E cada um explicando e dizendo o porquê que o povo, que tinha tantas histórias fascinantes, porque um povo que tinha tantas histórias marcantes que nós conhecemos até hoje, vivia aquela situação. Uma situação desalentadora, uma situação triste, uma situação difícil, uma situação de cerco. E aí o Senhor, por meio do profeta Jeremias, diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria. O povo poderia contar as histórias ali de Salomão, de alguns reis, de alguns profetas, pessoas sábias que marcaram a história do povo de Israel. Nem o forte na sua força, poderia falar de Josué, poderia falar de Moisés, poderia falar de Davi, de suas conquistas, poderia falar de muitas coisas que o povo fez. Nem o rico nas suas riquezas, o tempo áureo da monarquia, em que Salomão tinha ali um dos reinos mais prósperos do mundo. Por exemplo, também Ezequias, que quando vem embaixada da Babilônia, mostra todos os reinos e todas as riquezas, os comércios que eram feitos. Ou seja, eles tinham do que se gloriar, eles tinham uma história para contar. E não somente eles, mas outros povos também ali do Oriente Médio, onde nós temos informações aqui nos relatos bíblicos. Mas o profeta continua dizendo: o que se gloriar, glorie-se nisso. Se você tem uma história, algo marcante para contar, se você tem algo que possa criar uma conexão profunda com quem está lhe ouvindo, se você pode transmitir algo que realmente seja impactante, é gloriar-se em conhecer e saber que eu sou o Senhor. Faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. E aí podemos nos fazer algumas perguntas para explorarmos um pouco mais essa expressão, conhecer o Senhor. O que é conhecer o Senhor? Primeiro, conhecer a Deus não é apenas ter informações sobre Deus. Existe uma coisa que, por vezes, nos enganamos, que simplesmente é a apreensão cognitiva de determinados fatos, nos causam a ilusão que conhecemos determinadas situações. Então, por exemplo, eu posso conhecer um código de leis, eu posso conhecer um código doutrinário, eu posso conhecer diversas formulações teológicas, eu posso falar sobre as confissões de fé, eu posso discorrer sobre a teologia protestante ao longo dos séculos, eu posso dizer muitas coisas que a Bíblia diz sobre Deus, mas conhecer a Deus não é apenas ter informações sobre Deus. Você pode conhecer muito bem sobre um determinado lugar, mas nunca ter ido àquele lugar. Também não é apenas saber aquilo que um cristão deve fazer. Nós sabemos, a Bíblia diz, tem diversas recomendações, o que deve ser feito. Fariseus, saduceus, eles sabiam muito bem o que deveriam ser feito.
Quando Jesus faz determinadas perguntas, aquele jovem rico, por exemplo, ele diz, olha, você tem que fazer isso. Sim, eu sei que deve ser feito, e aliás, isso eu faço desde a minha mocidade. Então nós podemos estabelecer um código de ética, um código moral, uma lista de regras e de preceitos, e dizer o que uma igreja, que um crente, alguém deve fazer. Mas conhecer a Deus vai além, porque a quem estava se dirigindo o profeta sabiam muito bem aquilo que deveriam fazer. Conhecer a Deus é ter comunhão com Ele. Vamos aprofundar um pouco mais sobre isso. Um exemplo marcante é exatamente Jó. Jó, no início da narrativa, o Senhor ele pergunta a Satanás, vistes o meu servo Jó? Não há ninguém na terra íntegro e justo como ele. E depois de todos os diálogos, depois de todas as conversas, após Jó ele conversar, perguntar ao Senhor, e o Senhor responder a ele, Jó ele diz assim, eu apenas conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, houve um nível de conhecimento ali, que saiu do aspecto intelectual, do aspecto cognitivo, e passou para o aspecto existencial, para o aspecto emocional, para o aspecto da convivência, do relacionamento. Cantamos agora há pouco um cântico que falava sobre a mulher samaritana, e é interessante que daí ela volta para a sua aldeia, chega ali para os moradores da sua aldeia e diz, olha, eu encontrei um homem que está dizendo tudo o que eu faço, será porventura ele o Messias que nós estamos aguardando? E aí foram ter com Jesus, levaram Jesus para a aldeia, Jesus ficou um tempo ali, e depois de ali uns 2 dias, aqueles moradores dizem para a mulher, agora sabemos que verdadeiramente ele é o Filho de Deus, e não é porque você falou, mas porque nós temos visto e ouvido que ele é o Filho de Deus. É esta comunhão com ele que marca o nosso conhecimento. E quando nós caminhamos com o Senhor, e o Senhor mesmo diz, vós sois os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando, e se vocês fizerem o que eu vos mando, eu e o meu Pai viremos e faremos nele morada. E isso impacta a nossa vida. É interessante nós olharmos a crianças, adolescentes, você coloca uma criança, você coloca o seu filho numa escolinha de futebol, daqui a pouco ele está tendo linguajar, o modo de andar e o modo de se comportar de futebol. E dependendo do time que ele tiver, ele vai ficar marrento desde o pequeno. Já vai começar a andar olhando para cima, jogando as pernas, todo marrento. Quando vai para a faculdade, se ele vai na faculdade de Direito, ele muda o vestuário. A gente vê isso numa universidade, a gente olha lá, vê uma turma toda de branco, vê uma turma já tudo de terninho ou de terno e gravata, vê uns outros lá, que se está de dread, está de piercing, eu falei, esse pessoal é da publicidade e propaganda, esse daqui é do direito, aquele ali é da fisioterapia, a nossa convivência marca o nosso modo de ser. Então, conhecer a Deus é mais do que ter informações, é mais do que tem que saber. Está no nível da comunhão. Está no nível da comunhão. Uma palavra que hoje é muito utilizada, quem acompanha aí as redes sociais, os teólogos famosos de redes sociais, e tem cursos e tudo mais, e fala muito, cosmovisão, cosmovisão protestante, cosmovisão reformada, cosmovisão cristã. E a pessoa, ela cita 5 pontos do calvinismo, cita os solas, cita algumas coisas e fala, eu tenho uma cosmovisão. Não, você tem conhecimentos cognitivos, você sabe uma fórmula. Agora, na prática existencial, no dia a dia, esse conhecimento ganha carne, esse conhecimento ganha musculatura, esse conhecimento ganha atitude. Por isso que quando se fala storytelling, está falando de algo que tem uma conexão emocional e marca e liga uma pessoa a outra. Agora, como conhecer a Deus? É uma pergunta interessante. Como conhecer a Deus? Porque muitos filósofos falaram, e é verdade, que o Deus que muitas pessoas conhecem é o Deus que elas criaram.
Verdade isso. Nós não podemos negar que na história muitas pessoas criaram Deus à sua imagem e semelhança, Deus ou deuses, projetando nesses deuses os seus anseios, aquilo que acham importante, ou as suas falhas, ou seja, criaram um ídolo, não criaram um Deus. Mas como conhecer a Deus? Nós vemos que a Bíblia diz da criação, da providência e da palavra. É algo simples de se entender, mas nem sempre é fácil de se praticar. Quando nós olhamos para o Salmo 19, diz que os céus proclamam a glória de Deus. No Salmo 8, o salmista diz: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos. Quando lemos em Romanos, está escrito que o firmamento proclamam a glória de Deus, as coisas criadas, elas manifestam a sabedoria e o poder do Criador. Isso nos leva a termos a vida um pouco mais contemplativa e um pouco mais de apreço por aquilo que Deus criou. Por aquilo que Deus criou, porque aquilo que Deus criou é uma manifestação, um pouco daquilo que Ele é. Quando alguém pinta um quadro, quando você faz um prato e chama toda a sua família, quando você constrói alguma coisa, quando você compõe alguma coisa, ali tem a sua digital, ali tem a sua marca. E você conhece muito de quem fez, compôs, escreveu, pintou, cozinhou, por aquilo que foi feito, pelas obras da mão daquela pessoa. E quando nós contemplamos um pouco mais a criação de Deus, e quando eu digo a criação de Deus, eu digo a criação de um modo geral. Eu estou falando aqui de plantas, estou falando de animais, eu estou falando de montanhas, eu estou falando das estrelas, eu estou falando do corpo humano, eu estou falando das células, dos átomos, estou falando de tudo. Quando você começa a olhar a grandeza, a complexidade, a criatividade e a magnitude, você fala: há um Criador maravilhoso, há um Criador poderoso, há um Criador soberano. Isso daqui é muito mais do que nós podemos imaginar. E podemos pegar qualquer área e se descrevermos a minúcia dessa área, seja do cérebro humano, seja da música, seja da matemática, seja da biologia, seja da astronomia, nós veremos a nossa finitude diante daquilo que está aos nossos olhos. Então, a Bíblia nos chama a contemplarmos, a olharmos um pouco para fora das nossas telas, dos nossos quartos, olharmos para aquilo que Deus criou e que, infelizmente, o homem não tem sido um bom mordomo e tem destruído dia após dia. E vemos, infelizmente, o Brasil, esses últimos dias aí, tendo a São Paulo, por exemplo, como uma das cidades mais poluídas do mundo por conta da poluição e por conta de queimadas. E, às vezes, o pouco caso que o ser humano tem com isso. E aí a gente pergunta, é importante isso? Sim, porque em Romanos diz que a natureza geme e suporta angústias até agora por causa daquele que a sujeitou, e ela aguarda o dia que um dia também será redimida para a manifestação da glória de Deus. Ou seja, a morte de Cristo alcançou o seu povo e alcançou a criação como um todo. Então, se Cristo também, o seu sacrifício foi para redimir todas as coisas, também precisamos olhar com o devido cuidado para isso. Mas pela providência, pela história, Deus ele cria, mas ele governa. Governa e isso chama-se doutrina da providência, governa cada instante e momento da nossa vida. Recentemente, num jogo no Morumbi, contra o Nacional do Uruguai, jogador esquerdo, 27 anos, simplesmente cai. Ele tinha um problema congênito, ele já estava há bastante tempo jogando, acompanhamento constante. As câmeras mostraram a hora que ele desmaia e cai. Não teve o atendimento adequado. Não, o que eu estou querendo chamar a atenção é que simplesmente ele para ali e cai. E isso porque foi algo transmitido. Mas, como este, tem muitos casos, tanto que tem o nome de morte súbita.
e a gente vê a fragilidade da vida humana. E de quantas e quantas coisas diariamente Deus, Ele simplesmente nos guarda e não sabemos nem que passamos por um determinado perigo. Quem foi criado em sítio, interior, né, e até os 14 anos de idade eu vivi uma vida no interior de Mairiporã, eu saía, eu e meu irmão, para andava no mato, brincava no rio, descalço, e voltava no fim de casa. Eu sei que muita gente aqui deve ter feito isso. Aí você fica pensando, quantas cobras você pulou? Você nem sabe. Por quantos escorpiões e aranhas você pôs a mão, você passou por ali e não tem ideia. E não tem ideia. A providência de Deus, controlando cada folha que cai, controlando cada respiro, controlando os batimentos do nosso coração, controlando tudo. Se olharmos atentamente e a partir desses dados formos escrever sobre Deus, nós podemos escrever muita coisa. E pela palavra, a palavra falada, a palavra escrita e a palavra encarnada. Deus, lá em Hebreus está escrito, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, ou seja, o texto bíblico ele começou a ser escrito a partir de Moisés. E os primeiros evangelhos já havia mais ou menos uns 30 anos após a ressurreição de Jesus. Então a palavra ela foi falada, a palavra ela é cantada, a palavra ela é anunciada, a palavra ela também está escrita. Mas a palavra é Cristo Jesus, é a palavra encarnada, é a palavra que se fez carne, é a palavra que habitou entre nós. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, e Jesus ele diz isso aos estudantes, aos estudiosos da lei, vocês examinam as Escrituras, porque vocês acreditam que fazendo isso terão vida eterna, e elas testificam de mim. Então, olhar para a Bíblia não apenas como um livro de curiosidades, mas olhar para a Bíblia como um livro, uma carta pela qual Deus ele dá a se conhecer e pela qual nós conhecemos a Cristo Jesus e olhar para a vida de Cristo Jesus. E conhecer a Deus é conhecer a Cristo. Filipe ele diz, Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. E o Senhor ele se dirige a Filipe e responde, Filipe, há tanto tempo estou convosco e como você diz, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Ou seja, alguém que conhece a Deus, uma igreja que conhece a Deus, é alguém que tem Cristo no centro da sua vida, que tem Cristo no centro da sua doutrina, que tem Cristo no centro da sua prática, que tem Cristo como modelo da sua vida. Nós conhecemos a Deus pela palavra, nós conhecemos a Deus olhando para Cristo, para suas palavras, seus atos, sua obra. Por isso que ele diz que eu faço misericórdia, juízo e justiça na terra. E nós conhecemos a misericórdia, a justiça e juízo, principalmente na pessoa de Cristo. Por que conhecer a Deus? Isso muda a nossa vida. Nós falamos lá do storytelling, alguma coisa que cria uma conexão muito grande com a outra pessoa. E não há nada que mude a nossa vida do que conhecer a Deus. Quando nós olhamos, e tente ler os evangelhos pensando nos encontros que Jesus teve. Encontro com a mulher samaritana, encontro com a Maria Madalena, encontro com Mateus, encontro com o paralítico, encontro com o cego, a mulher de fluxo. Pensa nesses encontros. Nós sempre aprendemos por relações. Todo conhecimento ele é relativo a alguma coisa. Se eu falar para você, pense numa pessoa que você nunca viu, você terá dificuldade. Se eu falar assim, tente sentir saudade de alguém que você não conheceu, você não sentirá saudade, porque você não conheceu essa pessoa. Nós aprendemos a partir de relações, e quando conhecemos a Deus, principalmente a partir de Cristo Jesus, através da criação, através da providência, isso molda a nossa
vida. Isso muda o nosso modo de agir. Isso influencia aquilo que nós cremos. Eu posso falar, como mencionei, somente a Escritura, somente Deus, somente a graça, somente a fé. Mas, se eu não conheço a Deus, isso serão apenas chavões, serão apenas lemas teológicos, porque não encontrarão ressonância na nossa prática, na nossa vida. Então, quando conhecemos a Deus, muda de fato o que nós cremos, faz sentido para nós. Não são apenas palavras que reproduzem um determinado dogma, um determinado linguajar. Não, fazem sentido para nós. Influencia, inclusive, a nossa adoração. Influencia o modo como nós adoramos a Deus. As pessoas na Bíblia que tiveram encontros profundos, nós vemos como elas se prostravam e elas se colocavam diante de Deus. Como Jó mesmo falou: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir, agora os meus olhos te veem, agora eu te contemplo, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E aí, por último, quais são os resultados na vida daqueles que conhecem a Deus? Teve uma vez, eu li uma frase, eu achei bem interessante. Você pensa que faz alguma coisa boa, até que um dia aparece um garotinho asiático de 8 anos e faz melhor do que você. Eu pensava que tocava violão, até um dia que eu vi um menininho sul-coreano, na época, 8 anos de idade, chamado Sunga Young, o Yang. E aí você fala assim: gente, não pode. Isso aqui é inteligência artificial, isso aqui... Não sei, esse menino aqui é fabricado. E aí você começa a ver um tocando, outro cantando, é interessante isso, né? Mas, comparações à parte, você pensa que faz alguma coisa boa até encontrar alguém que realmente faz, e você fala assim: não, jamais. Eu nem me atrevo a fazer nada perto dessa pessoa. Porque tivemos um padrão muito mais elevado. Um padrão muito mais elevado. Eu fico pensando o quanto deveria ser desconcertante conviver com Jesus. Deve ser desconcertante demais. Os irmãos dele, devia ser... Imagine você ter um irmão que não toma uma bronca. Não, pensa isso. Imagine você estar numa casa, 7 irmãos, e tem um que sempre está certo. Eu sei que entre irmãos sempre tem aquele que acha que está certo. E dá um jeito de convencer a mãe e o pai que está certo. E aí o pai e a mãe, para poder não cometer injustiça, e acaba cometendo uma injustiça, castigam o inocente junto com os culpados e batem em todo mundo, para ninguém ficar ali. Mas imagine alguém que sempre está certo. Alguém que sabe o que você está pensando e você não consegue mentir para ele. Imagine o desconcerto que é viver diante de Jesus. Não deveria ser algo muito confortável ali. Alguém que sabia o que se passava no coração, na mente, nos pensamentos. Alguém que tudo que ele fosse fazer em termos morais seria muito melhor do que a gente. Respostas mais sábias, tudo. Então, quando conhecemos a Deus, a gente conhece quem a gente é. Por isso que um dos reformadores, João Calvino, diz que a sabedoria, ela provém de 2 conhecimentos. Conhecer a Deus e conhecer a si mesmo. Como lá no oráculo de Delfos estava escrito, conhece-te a ti mesmo. Então, conhecer a Deus e conhecer a si mesmo. Nós abandonamos a idolatria, porque exatamente o mandamento é esse. Nós erramos, os sacerdotes, além de Oséias está escrito, o povo erra porque não tem conhecimento de mim. Quando nós conhecemos a Deus de fato, nós vamos deixando os ídolos que nós construímos na nossa vida. Nós crescemos em comunhão com Deus, porque a comunhão, ela só vem com a convivência. Quem tem bastante tempo de casado aqui sabe que o andar do marido ou da esposa já denuncia se está de bom humor ou não. Quando a criança ou o marido é tratado por algum apelido carinhoso e é chamado pelo nome completo, ainda quando bota o nome, o sobrenome, e se é nome composto, chama junto, João Pedro, não chama mais de JP, João Pedro, opa, alguma coisa tem. O simples olhar, a gente já sabe.
que a gente cresce em comunhão com Deus? A gente cultiva a humildade. A gente cultiva a humildade. A gente menos. A gente sai da pedestal e vê quem realmente nós somos. E por fim, como está lá em João, capítulo 17, versículo 3, a vida eterna é esta: que te conheçam, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviastes. A vida eterna passa pelo conhecimento de Deus e o conhecimento do seu Filho. A vida eterna não é fruto de grandes sacrifícios ou de um rol muito grande de obrigações, mas sim de conhecer. Tanto que Jesus, ele diz, que a muitos ele negaria, mas a outros ele diz, não, eu conheço. E a nossa entrada na vida eterna passa por conhecermos e sermos conhecidos. Concluindo, irmãos, qual é a nossa storytelling? Qual é a nossa história que podemos contar? Podemos contar muitas histórias, e não é nada errado em contar as suas histórias, das nossas conquistas intelectuais, da nossa formação. Podemos falar das nossas conquistas esportivas, de ter feito mais de 2 dígitos na bicicleta, Tem alguns que conseguem fazer isso daí, das coisas que eu conquistei na minha vida, mas tudo que eu tenho pode ser perdido, e nada é comparado a quem Deus é, o que Ele nos dá e que não pode ser retirado, como o Senhor disse para Maria: Marta anda inquieta e ansiosa por muitas coisas, Maria escolheu a melhor parte, e isso não poderá ser retirado dela. Conhecer a Deus não poderá ser retirado de nós. Que Deus nos abençoe e que esse seja um grande objetivo na nossa vida, caminhar e prosseguir em conhecer e ser conhecido por Deus. Amém.